podcast que vos dá voz. Olá, bem-vindos ao podcast Voz em Rede, um podcast da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, que pretende, literalmente, dar voz às associações juvenis. No fundo, este podcast surge como uma forma de criarmos momentos descontraídos que possam promover sinergias, a criação de redes de contacto e conversas e momentos de reflexão que tragam frutos para o associativismo juvenil do Distrito. Este podcast faz particular sentido no mês em que se celebram os 38 anos da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto e, portanto, para nós é muito importante continuarmos a fazer este trabalho de dar voz às associações juvenis e promover todos os momentos que possam trazer frutos para o vosso trabalho. O meu nome é Ana Rita Barros, sou Presidente da Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto. Hoje sou eu que vou acompanhar este podcast e comigo está a nossa primeira convidada, a Cláudia Severino, da Associação Rota Eco. Obrigada, Cláudia, por teres aceito este desafio e seres, no fundo, aqui a nossa cobaia do podcast neste primeiro episódio. Convidamos a Rota Eco porque para nós fazia sentido termos uma das mais recentes associações juvenis do Distrito, que se juntaram também à Federação. E no momento em que começamos a idealizar este podcast, a Rota Eco tinha bastante pouca experiência neste campo, tinha pouco tempo de atividade e, portanto, fazia todo sentido trazê-los para a conversa. É também um sinal de saúde do movimento associativo sabermos que hoje já temos mais associações juvenis filiadas na Federação. No entanto, a Rota Eco, desde o primeiro contacto, ainda no momento em que este podcast era um sonho, aceitaram este desafio e, portanto, não podiam deixar de ser os nossos primeiros convidados de hoje. No fundo, a Rota Eco surge como projeto em 2021 e torna-se associação juvenil em 2023. E a sua presidente, a Cláudia Severino, está aqui hoje connosco, tem 26 anos, estudou Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e queria-te perguntar, Cláudia, então o que é que te traz até ao associativismo juvenil e a esta dinâmica com a Rota Eco? Bem, antes de mais nada, obrigada e parabéns à Federação, não só pelo aniversário, mas também por esta iniciativa. Acho que os podcasts são uma ótima forma de chegarmos aos jovens e, portanto, a Federação estar a fazê-lo acho que é um ótimo passo. Quanto a mim ao associativismo juvenil, eu venho do interior do país e sempre tive muita vontade de fazer voluntariado e de estar ligada a associações. Sou escoteira desde os 7 anos, mas achava que só podia fazer voluntariado quando viesse para a grande cidade, quando viesse para o Porto estudar e é nessa altura, na Faculdade de Economia, que tem só por si muitas associações e muita vontade de fazer diferente em várias vertentes, tanto no voluntariado como associações mais profissionais. E aí então descobri todo um mundo de possibilidades e comecei a estar ligada a diferentes associações e pronto, o caminho foi andando e fui começando como mera voluntária, passando para gestão de projetos, órgãos sociais e aqui estou eu com a Rota Eco. Certo, e foi difícil juntar as pessoas nesta missão e criar este projeto? Eu acho que juntar as pessoas não é propriamente difícil, é difícil perceber como é que se cria uma associação e por mais guias que existam na internet parece que depois a realidade nunca é assim, porque nos sítios dizem-nos que é de uma forma, noutros dizem que é outra e acho que essa burocracia foi mais desafiante na altura em que decidimos fundar a associação, principalmente porque, como tu disseste, nós já tínhamos 2 anos enquanto projeto, então a parte da ação já estava muito oleada e já éramos bons a fazê-lo, pelo menos na nossa perspectiva, e depois lidar com a parte mais séria foi o principal desafio, mas que acho que pronto, hoje em dia já é mais fácil de lidar e vamos ajudando outras associações já pelo caminho porque andamos todos a descobrir como é que as coisas se fazem. Acho que isso também é a parte boa do associativismo e que também os escuteiros me trouxeram, que é aprender fazendo e portanto vamos fazendo e aprendendo como é que se faz e como é que podemos fazer melhor. Sim, mas nós percebemos que esta é efetivamente uma dificuldade, toda a parte burocrática. Também tentamos de alguma forma colmatar estes problemas, nomeadamente nas sessões de capacitação que vamos fazendo. Exatamente. Aqui, também na casa.
numa perspectiva de podermos dar, não só às associações recentes, mas também às associações mais antigas, esta perspectiva burocrática, que no fundo vai sempre sendo alterada, e podemos também ajudar a crescerem nesse sentido. Sim, e até acho que muitos dos problemas burocráticos que as associações passam nem é tanto porque nós, associações, não sabemos como devemos fazer as coisas, mas sim porque o mercado não está preparado para nós. E eu, a seguir à minha licenciatura em Economia, tirei um mestrado em Economia Social e, portanto, conheço, acho eu, muito bem o setor, e o que vou percebendo, por exemplo, quando abrem linhas de financiamento, quando abrem prémios, ou quando falo com empresas ou vejo sites, é que, de facto, as empresas não conhecem o setor da economia social e acham que uma associação e um IPSS são a mesma coisa, acham que uma ONG é tudo o que é associação, e não conseguem perceber as diferenças entre os tipos de entidades, e isso depois também dificulta as associações. Por isso acho que de um modo geral, nós, associações, acabamos por nos capacitar muito a nós próprios, mas também existe aqui uma sensibilização para fora deste nicho, que também tem que ser feita, sim, sim. Sim, é um caminho que estamos todos a tentar percorrer. Exatamente, mas se tivermos associativismo com mais força, necessariamente o resto também estará mais consciente para ele, acho eu. Certo. Nós também temos sentido que depois do Covid, e isto é-nos reportado muitas vezes pelas associações, que houve um bocadinho uma mudança de paradigma em termos de presença e de vontade de participar, que é mais difícil hoje em dia captar os jovens, mas na verdade vocês surgiram num período pós-pandémico. Como é que isto aconteceu? Sentiram esta dificuldade? Na verdade vocês não têm aqui propriamente uma base de comparação, mas sentem hoje em dia que é fácil mobilizar os jovens, e o que é que vos fez a vocês, enquanto jovens, também quererem mobilizar-se num período pós-pandémico em que estava tanta coisa a mudar, não é? Sim, eu acho que foi precisamente o estarmos num período de pandemia e mais fechados em casa que fez com que a associação, na altura projeto, nascesse, porque tínhamos também mais tempo e mais vontade de fazer alguma coisa, porque nos sentíamos todos em casa sem fazer nada, e se calhar se antes fazíamos voluntariado de forma regular, deixamos de o fazer, e então parecia que tínhamos que preencher isso de alguma forma. E quando nascemos como projeto, nascemos inteiramente nas redes sociais, e portanto nós precisávamos era que os jovens nos quisessem ver e ouvir e seguir, e não tanto que eles aparecessem em coisas, em atividades dinamizadas por nós. Quando as começamos a fazer presencialmente, aí sim começamos a ver essa dificuldade, e eu, que já tinha experiência de voluntariado noutras organizações, notei essa diferença que tu mencionaste, e que com todas as associações que eu falo hoje em dia, toda a gente diz a mesma coisa. E eu acho que é normal. Eu fiz o meu mestrado quase todo em online, e eu percebo, hoje em dia é muito mais difícil para mim ir a uma formação presencial do que era antes de pandemia, porque me habituei a tê-las todas online, e porque é que eu tenho que sair de casa para ir, e faço se calhar uma triagem maior do que fazia antigamente. Se calhar ia a tudo, desde a formação de como dormir melhor à formação de gestão de tempo. Hoje em dia faço essa triagem e só vou presencialmente se valer muito a pena. E acho que nós, associações, estamos com esse dilema, que é como é que nós cativamos os jovens e como é que nós fazemos com que eles percebam que é importante virem às nossas ações de formação, no nosso caso, mas também a outro tipo de atividades, porque acho que também existem tantos estímulos e tanta coisa a acontecer que às vezes é difícil as pessoas conseguirem encontrar-nos, ou nós conseguirmos destacar-nos todos no meio da panóplia de opções que todos nós temos, não é? Sim, foram aqui grandes mudanças, não é? Portanto, nós tínhamos a nossa vida dita normal, como a conhecíamos, de repente deixamos de poder sair, mas havia muitas solicitações de coisas a acontecerem e para as quais podíamos contribuir, e de repente temos outra vez poder de escolha, mas já conhecemos estas duas vertentes, não é? Exatamente, sim. E por isso também acho que é um desafio importante para nós, fruto dos tempos que vivemos, também aprendermos enquanto associações juvenis a fazer esta gestão e adaptarmos às necessidades. Associações juvenis, e neste caso também a Federação, também sente muito esta necessidade, e vamos também tentando adaptar e fazer aqui esta questão do regime híbrido e fazer estas articulações. Sim, acho que o futuro é precisamente por aí, pelo regime híbrido. E por outro lado, se calhar andamos muito focados durante muito tempo nos números,
E o importante era, se eu fazia uma atividade que eu tivesse 30 vagas, que elas esgotassem e que eu tivesse as 30 pessoas presencial. E se calhar hoje em dia precisamos de nos focar mais no que é que aquelas poucas pessoas que vêm vão tirar dali e o que é que vai surgir daquela atividade. Nós tivemos essa experiência recentemente, tivemos uma atividade que no primeiro ano teve 50 pessoas e este ano teve 20, mais ou menos, e de facto a interação que nós tivemos com estas 20 pessoas foi completamente diferente do que quando tivemos 50. Se me perguntares nomes daqueles 50, eu não sei, e na altura também não sabia muitos, tirando aqueles mais participativos. E destes 20 eu consigo dizer-te muitos nomes e acho que aproveitaram as coisas de outra forma. E por isso, para momentos mais práticos e de interação e reflexão, acaba até por funcionar melhor. Por isso, acho que temos que também ver a parte boa. Exatamente. E se calhar focar-nos mais nisso. Ok, já que vamos ter poucas pessoas, fazer com que sejam coisas mais práticas e de maior partilha, e perceber que se calhar a realidade hoje em dia já não é de multidões e de auditórios cheios. Sim, é uma perspectiva bastante interessante, na verdade, focar na qualidade e não na quantidade. Sim, acho que é isso que nos veio trazer. Certo. Queríamos também, estamos aqui a falar da Rota Eco, mas na verdade ainda não dissemos o que é que a Rota Eco faz. Queria perceber um bocadinho melhor contigo, qual é que é o público-alvo, quais são os eixos de atividade, qual é que é a principal dinâmica que criam. Portanto, se quiseres explicar um bocadinho melhor a quem nos ouve. Então, a Rota Eco tem assim uma missão muito bonita, acho eu, que é de inspirar a mudança através da capacitação dos jovens para a sustentabilidade. Ou seja, nós queremos efetivamente que os jovens percebam qual é que é o seu papel, ou qual é que pode ser o seu papel na transição para um mundo mais sustentável. E aqui, inicialmente, e o nosso nome denuncia isso, era muito sustentabilidade ambiental. Foi aí que nós percebemos que existiam maiores dificuldades, porque é uma área muito técnica e estou a falar contigo que o sabes melhor que ninguém. E então, para mim, de economia, havia muitas coisas que eu não conseguia compreender. E por ser um tema tão denso, começamos por aí. Mas depois fomos percebendo que existe este estigma de que a sustentabilidade é só o ambiente, e não é. E eu, como pessoa que estudou economia, não posso esquecer o pilar económico, mas também o social. E pegamos nisso e, ok, o que nós fazemos é, por um lado, sensibilização e comunicação de sustentabilidade, sobretudo através das nossas redes sociais, onde não mostramos só aquilo que andamos a fazer e onde é que fomos, mas também aproveitamos tudo o que é, por exemplo, dias temáticos para falar desse tema, ir buscar informação. Temos voluntárias que fazem só isso, andam à procura da informação fidedigna e depois transformam aquilo numa coisa que as pessoas queiram ler, com infografia, etc., para cativar as pessoas, porque claramente ninguém vai... Se calhar ninguém lê os nossos posts do início ao fim e ninguém sai super pró na temática que estamos a abordar. Mas se conseguir despertar ali um bocadinho o interesse e ajudar as pessoas a descobrir uma coisa que ainda não sabiam, acho que já é bom. Por outro lado, temos também workshops e formação, nomeadamente a nossa Academia Rota Eco, em que o propósito é alguém que não sabe nada de sustentabilidade, tem todo um conjunto de sessões pensadas para lhe mostrar, ok, o início, qual é que é o problema, o que é que nós estamos a falar quando falamos de sustentabilidade, o que é que tu podes fazer, que coisas é que tens ao teu dispor para colocar em prática, e depois uma parte final com uma feira da sustentabilidade e com um desafio mais prático para cada participante, em que é, está bem, com tudo o que eu aprendi, o que é que eu efetivamente vou fazer daqui para a frente, não é? Porque sustentabilidade sendo tanta coisa, se eu decidir hoje que amanhã quero ser sustentável, se eu for fazer tudo, eu não vou conseguir. Como tudo na vida, não é? Idas ao ginásio, etc. Já sabemos como é que acabam quando vamos com muita vontade e a querer ir ao ginásio e comer mais saudável e fazer tudo ao mesmo tempo. E acho que na sustentabilidade é a mesma coisa. Temos que perceber quais é que são as causas que mais nos dizem, que nós temos mais impacto e fazer por elas. Temos também uma vertente que este ano começamos a explorar, que vem muito da minha experiência pessoal e de mais algumas pessoas da associação, que é, ok, o mercado de trabalho precisa de pessoas que saibam sobre sustentabilidade. E, independentemente do curso em que nós estejamos, nós vamos precisar de trabalhar em sustentabilidade, porque vai passar a ser obrigatório o reporte de sustentabilidade para as empresas, e este reporte vai pedir dados não só à área de sustentabilidade ou à área de ambiente, mas também vai pedir dados aos recursos humanos, à área jurídica, à área de finanças,
E por isso, se nós tivermos jovens que estão capacitados para este tema, quando eles chegarem às empresas e as equipas de sustentabilidade lhes pedirem informação para o report, eles vão estar mais disponíveis para ajudar e podem até inclusive descobrir um futuro profissional que à partida não sabiam que era uma possibilidade. Eu achei durante muito tempo que não ia conseguir, que o meu sonho era a área social e que eu não ia conseguir nunca, com a escolha que fiz de economia, trabalhar para um mundo melhor. E hoje em dia acho que isso já está cumprido, estou a fazer o meu caminho, trabalho em sustentabilidade, por isso acho que tudo é possível e é importante falar disto aos jovens, porque infelizmente as faculdades ainda não estão preparadas para esta realidade, ainda é algo muito recente, vai demorar aqui alguns anos até que comece a ser abordado nas cadeiras da faculdade, portanto, se nós levarmos este bichinho, espero que alguns deles vão para esse caminho. No fundo, muita informação sobre sustentabilidade, aqui há alguns chavões a serem usados, não é? E também sinto que, de repente, as pessoas começaram a levar com uma avalanche de informação sobre sustentabilidade, e tem um efeito muito positivo, mas para outras um efeito quase de criação de barreira, não é? Já sei, eu já reciclo, já está tudo bem. E portanto acho que é importante também fazer exatamente esse trabalho que vocês fazem, de selecionar qual é que é a informação importante, trabalhá-la para que as pessoas a percebam também. Quando falamos de metros cúbicos de água em vez de litros, quando falamos de toneladas de CO2, claro que é a métrica científica e a correta, mas depois para a sociedade civil é muito difícil perceberem, ter esta percepção. E esses metros são quantas garrafas, não é? É isso, transformar isto em garrafas de água, transformar isto em árvores, e portanto é um trabalho que é importante não só na área da sustentabilidade, seja ela ambiental, social ou económica, mas também em todas as áreas pelas quais queremos passar e de alguma forma transmitir conhecimento. Portanto, é também muito importante esse trabalho que vocês fazem. Mas quando falamos dos jovens e pensando nesta questão ambiental, ouvimos muitas vezes que os jovens são o futuro e, portanto, são os responsáveis pela esta transição climática, que há as greves à sexta-feira e, portanto, os jovens é que estão muito empenhados nisto. Portanto, vão-se levantando aqui várias correntes que defendem que os jovens é que são o futuro, no entanto, o presente também é importante e toda a gente tem que contribuir. De qualquer forma, e estando a trabalhar essencialmente para a dinâmica da juventude, qual é que é a tua percepção em relação à vontade dos jovens para colaborarem para a transição climática? E se tens aqui alguma percepção, para além dos jovens, das outras camadas sociais, qual é que é esta vontade também de interação? Sim, eu acho que isso é verdade e acho que efetivamente os jovens estão mais alerta para esta questão e estamos mais dispostos a ouvi-la, seja porque na escola já estudamos, não é, de alguma forma, já trabalharam connosco a reciclagem desde que éramos miúdos e, portanto, eu lembro-me que ia para casa e dizia à minha mãe que tinha que reciclar e sendo de uma zona mais de interior, a minha mãe tinha que andar, e ainda hoje tem, mais de 1 quilómetro para conseguir ir depositar a reciclagem nos ecopontos. E eu chegava à casa muito contente porque tinha aprendido a reciclar e tentava obrigar a minha mãe e ela dizia, está bem, mas onde é que eu vou pôr isso? Não é? Então vai lá. E demorei muito tempo, hoje em dia a minha mãe recicla, há cerca de 2 anos, quando finalmente consegui ter argumentos para lhe dizer, tu passas lá muitas vezes durante a semana. Criaste uma associação juvenil para a tua mãe reciclar. Sim, há que começar em casa. É isso. Mas, tu falaste mais dos jovens, mas eu ouço muito, e em muitas organizações trabalha-se muito para as crianças, e eu acho que sim, que as crianças são o futuro, mas de facto há aqui uma sensibilização que também é preciso dar a pensar no presente, porque senão estas crianças pode-lhes acontecer a mesma coisa que aconteceu a mim, é anos de frustração de não consigo, eu não mando em casa, e eu não posso decidir que nós reciclamos a partir de hoje e começamos a reciclar. E quando fundamos a Rota Eco, foi muito focados nos jovens universitários precisamente por isso. É a altura que saem de casa, é a altura que muitos deles vão viver sozinhos. Então, é a altura perfeita para mudarem, porque já vai mudar tanta coisa. Então, se calhar, vão pôr um ecoponto em casa e vão estar mais dispostos a reciclar e a absorver estas práticas. E acho que sim, acho que estamos mais dispostos não só a reclamar
a fazer-nos ouvir, e acho que isso é muito positivo. Seria impensável para a geração dos nossos pais fazer reclamações escritas, não fazem de boca. Nós não, nós sabemos que podemos reclamar, sabemos que as empresas têm um prazo obrigatório para nos responder, e portanto se não responderem nós vamos reclamar outra vez porque não responderam, e acho que isso é importante e benéfico para todos, porque também se as empresas não tiverem feedback dos seus clientes, também não conseguem evoluir e ficam estagnadas e nenhuma delas quer isso. É também uma forma de cidadania, de participação ativa, não é? Exatamente, sim. Por isso acho que sim, estamos mais abertos a isso, estamos a tentar envolver-nos mais. À minha volta, olhando para os jovens que eu conheço, quase todos eles fazem voluntariado ou já fizeram em algum momento, e acho que isso também é muito positivo porque depois faz deles melhores pessoas e melhores adultos. Por isso acho que sim, acho que os jovens estão comprometidos e com vontade de fazer coisas, nem sempre sabem como é que as podem fazer, e acho que aí entram associações como as nossas que procuram chegar a eles para os ajudar nesse caminho, e também depois, se os jovens estiverem mais alerta, se calhar algum vai mudar a mãe, como eu consegui mudar o comportamento da minha mais recentemente, que por muito que lhe custe, continua a reciclar. Pelo menos quando tu estás em casa a ver. Não, mesmo quando eu não estou. Agora já está o hábito, a partir do momento que é um hábito, já não dá para voltar atrás, por isso acho que é esse o caminho. Acho que os jovens são o caminho não só para mudar o futuro, mas já o presente, e para tentar, porque são mais argumentativos que as crianças vão calar-se com um não e nós vamos argumentar porque é um não. É isso, e com o trabalho de todos vamos criando esta rede de mudança. Gostava de ter a tua perspectiva mais pessoal sobre a presença no associativismo juvenil. Sabemos que muitas vezes as associações juvenis, todo o trabalho que envolve, tira-nos bastante tempo, ou exige bastante tempo, para não dizer tira. E é um equilíbrio muitas vezes difícil entre a vida pessoal e a vida profissional, a vida estudantil, no teu caso já profissional. Como é que se consegue esta articulação e continua a compensar? Quais é que são os benefícios que vês no final do dia, ou quando olhas para trás e pensas, ok, foi duro, mas até foi bom? Sim, eu acho que o associativismo traz-nos logo essa capacidade ótima de gestão de tempo. Nós aprendemos a perceber como é que conseguimos ir priorizando as coisas e fazendo com que tudo aconteça. E a partir daí, pronto, vai-se tornando mais complicado, porque era muito mais fácil quando eu estava a estudar e tinha aulas ou só de manhã ou só à tarde e tinha que estudar, mas ok, conseguia ter muito mais flexibilidade. Hoje em dia, estando a trabalhar, é um desafio muito maior, mas sendo uma coisa que me continua a deixar muito feliz e que eu sinto que é necessária, não consigo deixá-la. Aliás, há uns anos tinha uma colega de trabalho que me dizia que eu daqui a uns tempos ia deixar as associações, ia deixar o voluntariado porque ia deixar de ter tempo. E eu dizia-lhe que mais rapidamente deixava o emprego onde estava do que as associações. E acho que continuo a achar isso. Porque sou mesmo muito feliz quando estou na Roteco, quando estou com os voluntários e quando temos atividades e na troca de experiências, e continuo a ver neles a necessidade da Rota Eco. E, portanto, tudo se vai fazendo com uma ótima agenda sempre à mão, com jantares de Natal já marcados há mais de um mês para garantir que não falho, e com muita compreensão das pessoas à nossa volta. E acho que isso também é uma coisa que o associativismo nos dá, é conseguimos consciencializar mais as pessoas à nossa volta, e desde que elas percebam o quanto isso é importante para nós e consigam também ver aquilo que nós fazemos, acho que é importante para as associações trazerem os familiares, os amigos dos voluntários para dentro da associação, nem que seja uma vez por ano, mas tragam para verem o que é que aquilo é, porque durante muito tempo para os meus pais o voluntariado que eu fazia no Porto não era algo material, eles não sabiam o que era. Na altura fazia campos de férias. Ok, mas quem é que são essas crianças? Onde é que é o campo de férias? E foi quando esse campo de férias foi em Rezende, no concelho onde os meus pais vivem,
que para eles tudo ganha um significado diferente e eles próprios envolveram-se com aquilo, porque eles perceberam, ok, é isto que ela está a fazer, são estas as pessoas, e fica mais fácil eles compreenderem quando se calhar não vou os fins de semana todos, não é? Ou quando se calhar não consigo falar todos os dias porque tenho uma reunião ou tenho outra coisa. Sim, Acho que é muito essa empatia também das pessoas à minha volta que facilitam isso. Sim, acho que isso é uma perspectiva muito gira, porque acho que até pode criar aqui algumas ideias para as associações que nos estiverem a ouvir, porque para além de criar essa empatia na perspectiva em que as pessoas também entram no teu mundo, consegues juntar esses mundos e, no fundo, explicar porque é que durante o ano inteiro estás fora, também é uma perspectiva interessante para poder criar rede, não é? De trazer outras pessoas para que depois os familiares até queiram contribuir em momentos específicos, para que também tragas um amigo como voluntário. Portanto, pode ser também muito giro esta ideia de abrir a associação de vez em quando, abrir as atividades, até ter momentos pensados precisamente para essa dinâmica de partilha. Também não queremos que o podcast fique demasiado longo, portanto, vamos passar para uma dinâmica final, que vocês, sendo a associação que aceitou estar presente no primeiro episódio, tem aqui um desafio acrescido. Para as outras vão poder ir preparando esta pergunta. Obrigada, mas no fundo... Nós sabemos que somos os preferidos por esta. No fundo temos aqui uma caixa que está em branco. Vou pousá-la aqui no nosso meio. E o nosso objetivo é que... Obrigada. O nosso objetivo é que partilhes quais é que foram algumas iniciativas, atividades, decisões, eventualmente aqui algumas escolhas que foram feitas ao longo do vosso caminho, que são de alguma forma fora da caixa e que portanto não foram assim tão óbvias, mas que chegou ao fim e até teve um bom resultado e portanto, mesmo tendo sido fora da caixa, compensou. Se calhar na altura não estavam certos de que seria o melhor caminho. O que eu ia pedir é que depois, provavelmente no fim do podcast será melhor, escrevas fora da caixa e o que vai acontecer é que no final vamos ter uma caixa cheia de ideias fora da caixa. Portanto, eu percebo que seja uma pergunta difícil, assim, à primeira vista. Nada. Mas gostávamos de ter a tua opinião. Ok. Se precisar também dá para cortar, leva o teu tempo, sem pressão. Ok, então pronto. Uma ideia fora da caixa, que não seja fundar uma associação, só por si já é fora da caixa. Eu diria talvez, e contextualizando um bocadinho, de facto a Rota Eco teve 2 anos enquanto projeto e nessa altura nós tivemos a oportunidade de contactar com diversas pessoas diferentes, com algumas empresas e conhecemos uma loja que é Zero Plástico, que é ali perto do Campo 24 de Agosto e que desde o início que foi muito disponível para nós, que nos deu muitas ideias e que nos acompanhou, o que fez com que ficássemos com uma relação mesmo muito próxima com a Catarina e com a Rita, mas até mais com a Catarina, que são as fundadoras. E na altura de fundarmos a associação precisávamos das 9 pessoas para os órgãos sociais e andávamos a pensar quem é que poderiam ser estas pessoas e obviamente sendo uma associação juvenil tudo o que nos vinha eram jovens e não houve um dia em que pensamos, ok, e se para o Conselho Fiscal, sendo um órgão que também fiscaliza a atividade da direção e que tem aqui um papel mais de opinião e de orientação, nós convidássemos a Catarina para o integrar e então fizemos o convite, a Catarina aceitou e acho que é uma das mais-valias da associação é essa, porque enquanto nós jovens vamos estando muito no mesmo momento da nossa vida, uns a estudar, outros a trabalhar, mas acabamos por ter as mesmas dores e a mesma visão do mundo. A Catarina traz-nos outra visão e já nos proporcionou imensas oportunidades e trouxe-nos mais parceiros e está sempre a partilhar connosco outras empresas ou outras organizações que podem acrescentar à Rota Eco. Por isso acho que essa foi assim a nossa ideia fora da caixa, foi trazer uma pessoa mais velha, uma parceira, uma fundadora de uma empresa para integrar os nossos órgãos sociais sem ver isso necessariamente como um problema por ser alguém de fora, mas como uma mais-valia e não me arrependo nada e volto sempre a convidar a Catarina para tudo aquilo que eu vai para convidar. Sim, é uma perspectiva muito gira, porque vocês saíram um bocadinho daquela bolha, foram procurar alguém com uma perspectiva diferente, que às vezes é tão difícil para nós
aceitar perspectivas diferentes, vocês mais do que aceitar foram procurá-la. Sim, Portanto, mas, tipo, nós queremos isto e para trouxe nós. frutos, não é? Portanto, Sim, sem dúvida. uma ótima partilha. E se calhar podemos assumir então que vais escrever qualquer coisa como incorporar pessoas fora da nossa, Sim. da nossa bolha, se calhar. Algo Daquela desse que é o nosso... Ok, boa. Depois também, quando virem a caixa ao pormenor, vão poder ver o que é que a Cláudia escreveu. Muito bem, resta-me então agradecer-te, Cláudia, obrigada pela partilha, obrigada por terem aceito o convite, sei que foi assim, sair da caixa também e no fundo vir partilhar aquela que é a vossa ideia sobre o associativismo juvenil, mesmo estando numa perspectiva mais recente deste movimento já tão antigo, por isso obrigada também pela coragem e pela colaboração que mantém sempre estreita connosco. Vamos também deixar nas redes sociais os contactos e as redes da Rota Eco para que possam seguir o trabalho, acompanhar, colaborar. A todos que nos ouvem, obrigada também por se juntarem a nós neste primeiro episódio e até ao próximo Voz em Rede. Obrigada por ouvires este episódio do podcast Voz em Rede, um podcast da FAST com o apoio do IPDJ. O jingle que ouves foi criado e produzido pela Tuna de Contabilidade do Porto, também nossa associação filiada.